Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Hoje iremos resumir a lição 6, que tem como título Expressando Palavras Honestas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Utilize os nossos vídeos também na evangelização. O textuário diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Está em Mateus capítulo 5, versículo 37. A verdade prática: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37, que nós não iremos ler, mas iremos comentar durante a lição. A palavra-chave é palavra. Hoje nós vamos ver o valor de nossas palavras. Como nós devemos ter retidão no nosso falar e no nosso proceder. As palavras, elas empenham algumas atitudes. Os homens, eles podem violar as palavras, mas para o cristão, ele deve cumprir com o que falou. Os nossos esquemas resumos sempre ficam disponíveis no final do vídeo, seja para fazer uma revisão ou mesmo para ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim o desejar. Nós temos também um vídeo como elaborar aulas. Se você pode acessar também e ver como nós poderemos melhorar nossas aulas na escola dominical. Vamos para o nosso esquema resumo. Primeiro ponto: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. O número 1, a lei do juramento. Nós vemos nesse ponto aqui que a lei mosaica ela tinha uma natureza obrigatória do juramento. Lá em Números capítulo 30, versículo 2, diz a palavra do Senhor: quando o homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Tudo quanto sair da sua boca, fará. Observe, natureza obrigatória. A lei também previa punição para os perjúrios ou colocar o nome de Deus em vão, bem como levantar falsas testemunhas, como é o caso de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16 ao 19. A lei tanto mostrava a natureza obrigatória como punição para os falsos testemunhos. Dessa forma, na lei do juramento, havia sinceridade nos juramentos. Observe o que diz, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O terceiro mandamento da lei dava uma proibição: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Observe, havia uma proibição para não colocar o nome de Deus em vão. O número 2, propósito da lei do juramento. Nessa parte, o propósito da lei havia como um objetivo descobrir toda a verdade. Tudo que estava oculto no coração humano, para a pessoa do votante, do adorador, ele tinha como propósito descobrir toda a verdade, porque somente Deus, que é onisciente, conhecia o íntimo do coração humano. Esse era o propósito da lei, descobrir a verdade. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10, o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É uma interrogação. Verso 10. Eu, Senhor, esquadrinho os corações, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Observe que existia um propósito, descobrir toda a verdade, e somente Deus, que é onisciente, conhece o íntimo do coração humano. Desta forma, na lei do juramento existiam dois tipos de juramento: os feitos por Deus e os feitos pelos homens. O exemplo dos feitos por Deus, num salmo messiânico, em Salmos capítulo 110, versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe, jurou o Senhor, é um salmo messiânico que dizia respeito à vinda de Cristo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Deus não se arrepende de sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Jurou, vai se cumprir, e se cumpriu na pessoa de Cristo. O número 3, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Nesta parte, nós vemos aqui que para os religiosos do tempo de Jesus, escribas e fariseus,
eles faziam voto e distinguia votos maiores e menores de valor. E esses votos, quando incluíam o nome de Deus, tinha maior valor. Quando não incluía o nome de Deus, o voto era de menor valor. Por isso que o voto, na linguagem dos religiosos da época de Cristo, tinha votos maiores e votos menores. Exemplo disso, lá em Mateus capítulo 23, versículo 16 ao 18, tem uma parte de censura que Jesus aplica aos escribas e fariseus da sua época, mostrando que eles faziam distinção entre o juramento do templo e do ouro do templo. E ele mostra a parte da censura mostrando o seguinte: qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Da mesma forma, eles juravam pelo altar ou pela oferta do altar, fazendo distinção de voto maior ou voto menor. E Jesus censura também, mostrando qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta. Quando se incluía o nome de Deus, os votos eram maiores. Quando não se incluía ou não se envolvia o nome de Deus, havia como pretensão votos menores. Era a compreensão deles. Porém, Jesus, ele não faz a distinção. Qualquer juramento teria que ser cumprido, porque o nome de Deus estaria envolvido. Observe que na leitura bíblica em classe, Jesus ele diz: eu, porém, vos digo, versículo 34, Mateus 5, 34, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Observe, o céu, foi Deus quem fez o céu. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra também foi feita por Deus. Por isso que Jesus diz: não jureis pela terra. Tudo o que envolvia o juramento, Jesus não fazia distinção, porque Deus, ele havia feito todas as coisas, foi Deus quem fez, e o nome de Deus estaria envolvido. Para os cristãos, a verdade está no íntimo do seu coração, e basta ele falar com veracidade, porque a palavra do cristão vem o cumprimento da palavra de Cristo em sua vida. Um cristão verdadeiramente transformado, ele zela pela verdade, porque está no íntimo do seu coração, e o Espírito Santo vive em sua vida. Não é necessário fazer juramento, porque ele já fala com verdade. O segundo ponto: nossas palavras devem ser sim e não. O número 1, como deve ser o nosso falar? O nosso falar deve ter certos cuidados. Para um cristão verdadeiro, ele deve falar com verdade e sabedoria. É o que diz, por exemplo, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Observe, tanto para a salvação como para a condenação. Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás também condenado. Observe, a morte e a vida estão no poder da língua, e por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás também condenado. O falar do cristão também tem que ter honestidade, e o cristão deve empregar suas palavras contra toda falsidade e mentira. O número 2, o sim e o não na vida de Paulo. Nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24, um episódio em que Paulo ele foi impedido de ir na cidade de Corinto visitar aquela igreja. E os opositores de Paulo aproveitaram isso para denegrir a sua imagem, dizendo que ele não tinha veracidade em suas palavras. Paulo, porém, mostra que o seu testemunho veio do próprio Deus. Ele invoca a Deus como fiel testemunha de suas palavras e de suas ações. E diz também para a igreja de Corinto observar o seu próprio testemunho, porque ele estava falando com veracidade. O sim e o não na vida de Paulo, ele não tinha dubiedade de caráter, de personalidade, mas o que ele falava, ele cumpria. E ele invoca a Deus como fiel testemunha de suas palavras. E ele diz, um dos motivos pelos quais ele não visitou
a cidade de Corinto, aquela igreja, foi justamente para poupar os irmãos. Está no versículo 23 da segunda carta, no capítulo 1. Desta forma, ele declarou que ele vivia uma vida de simplicidade e sinceridade. E a simplicidade e sinceridade de Deus, ele invocava sobre as suas ações, sobre as suas palavras diante da igreja. É o que diz, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, onde ele invoca a sinceridade e simplicidade de Deus para provar as suas palavras. Esta situação na vida de Paulo também traz um ensinamento. O número 3, o que passar disso é de procedência maligna. As nossas palavras têm importância. Como o exemplo de Paulo, ele não tinha dubiedade em palavras, mas o que ele falava, ele cumpria. Nós, como cristãos, devemos dar importância à honestidade e sinceridade nas palavras e nas ações. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, o Senhor Jesus diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Nós devemos empregar as nossas palavras e cumprir com as nossas palavras. Paulo foi impedido de ir à cidade de Corinto, visitar aquela igreja por algum motivo. E ele mostrou que esses motivos o impediram de visitar aquela igreja. Não tinha dubiedade de palavra. O que ele falava, ele cumpria, mas foi impedido. E um dos motivos que ele mostra para aquela igreja é justamente de poupar os irmãos. E, logicamente, depois ele foi e cumpriu com sua palavra. Nós, da mesma forma, devemos ter honestidade, tratar as nossas palavras com sinceridade. As nossas ações devem refletir o nosso caráter e as nossas palavras devemos cumpri-la. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, honestidade com nossas palavras. Primeiro ponto, a palavra honestidade. Honestidade nós poderíamos resumir, de acordo com o comentário da lição, que é a virtude de quem é correto, sincero. E essa virtude deve estar na vida do cristão. O cristão que é correto e sincero com suas palavras, ele é honesto. A honestidade, então, ela vem de um termo hebraico, que entre outros significados nós colocamos aqui. Significa reto, correto, direito, justo. O próprio Deus, ele dá testemunho de Jó, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, dizendo que ele era homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Observe, ele era um homem justo, reto, sincero. Isso tudo mostra que a honestidade deve fazer parte do caráter do cristão. O número 2, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? No mundo relativizado em que vivemos, onde a mentira é empregada com frequência, nós como cristãos devemos dar valor ao respeito pela verdade. A verdade é o próprio Senhor, como ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. Singularidade. A verdade tem a ver com a sua palavra, o que ele falava, o seu discurso. João, lá no início do Evangelho, ele fala, capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo, ou a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio Senhor, a palavra de Deus, que se encarnou em forma humana, ele é a verdade. E nós devemos preservar, ter respeito pela verdade que é o próprio Senhor. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade é de Deus para a vida do homem, através de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O valor que o cristão deve ter é o respeito pela verdade. Como discípulos de Cristo, nós devemos ser honestos nas nossas palavras e ser íntegro em nosso caráter. Honestidade nas palavras e integridade de caráter, eles andam juntos. Não é possível um cristão dissociar a honestidade das palavras de sua integridade de caráter. Quando ele não é honesto com suas palavras, ele não tem integridade de caráter, não é íntegro. O número 3, dando testemunho. Observe que o comentarista ele coloca este verbo no gerúndio para dar a entender uma continuidade, dando uma ação contínua, dando testemunho. As pessoas honestas, elas têm dignidade de caráter.
E o cristão, ele é honesto no que fala. João, na sua terceira carta, no versículo 4, ele mostra a sua alegria, o seu gozo, porque os seus filhos andavam na verdade. Observe, dando testemunho é andar na verdade. E a verdade é o Senhor. Quando recebemos Cristo em nossa vida, devemos ter uma vida honesta e íntegra nas nossas palavras e nas nossas ações. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós vimos uma lição em que somos confrontados a colocar em prática a honestidade em nossas palavras e nossas ações. Como verdadeiros seguidores de Cristo, devemos empregar o nosso testemunho, as palavras e as ações, vivendo uma vida íntegra. Que possamos aplicar isso em nossa vida, sendo verdadeiros cristãos, cumpridores da palavra. Não devemos abrir a nossa boca com falso juramento, mas as nossas palavras devem ser sim e não. Desta forma, nós seguiremos o ensinamento de Cristo, termos honestidade no que falamos e no que fazemos. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.